Dando continuidade aí no assunto de administração de medicamentos, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados que o profissional de enfermagem tem que ter durante e antes ou após a administração dos medicamentos no paciente para que venha ter um processo de segurança na saúde do paciente e que venha ter um processo de segurança para o profissional, tá? A administração de medicamentos é uma das atividades de atribuições à equipe de enfermagem, ou seja, a administração de medicamento é uma atribuição, é um cuidado do profissional de enfermagem, seja ele técnico, seja ele enfermeiro. Isso exige dos profissionais de enfermagem muitas responsabilidades, conhecimento, habilidade, garantindo assim a segurança do paciente. Então não pode deixar de ter muita responsabilidade durante a administração dos medicamentos, principalmente os injetáveis, tá? A fim de evitar a autocontaminação do profissional de saúde. Lembrando que existe dentro de todos os setores um descarpaque para que esse material pérfuro cortante, que são as agulhas, após o uso com o paciente, tem que ser descartado, tá? Lembrando que a lavagem das mãos, que é a antisepsia, é um fator predominante, muito importante para ser executado antes e após a administração do medicamento. O uso do EPI é muito importante para a administração do medicamento, tá? O cuidado no preparo do medicamento tem que ser de forma eficaz, que eu vou falar futuramente para vocês como é que prepara a medicação, para ter toda a segurança nesse cuidado da administração do medicamento. Então não deixe de ter o processo da responsabilidade, da atenção, o conhecimento teórico é muito importante sobre anatomia, sobre termos técnicos, sobre as medicações que a gente vai estudar e a habilidade com que você vai manusear essa medicação. Isso tudo garante, tá? Uma segurança para o paciente e uma segurança para você profissional. E não esqueça que a administração de medicamento é uma atribuição pelo Corém e pelo COFEM da equipe de enfermagem. E toda medicação deverá ser administrada mediante a prescrição médica, tá? Em prontuário do paciente, carimbada e assinada de acordo com os 9 certos, a qual eu já falei para vocês previamente em outros vídeos, tá? Uma coisa que eu vou deixar aqui importante para vocês, que em situações de urgência e emergência, em caso eminente de morte, a prescrição verbal, tá, pode ser executada. Tá? Só em caso de emergência, de urgência, caso eminente de morte, isso é protocolado pelo Corém, pelo COFEM, a prescrição verbal pode ser executada nesses casos, administre o medicamento, tá? Realize as devidas anotações na evolução de enfermagem, no prontuário de enfermagem e providencie logo após o registro dessa prescrição. Tá? Se no caso de uma emergência, de uma urgência, né, em caso iminente de morte, onde o paciente precisa tomar a medicação e não dá tempo de fazer prescrição médica, que isso acontece muito, por exemplo, o paciente chega numa emergência, vítima de PAF, né, perfuração por arma de fogo, ou um traumatismo crânioencefálico, ou PAB, perfuração por arma branca, ele entra diretamente na sala de trauma, diretamente na sala de emergência, e o familiar fica lá fora na recepção, providenciando a abertura do BAM, Boletim de Atendimento Médico. Enquanto isso, o profissional de enfermagem e a equipe médica fica ali executando toda a assistência com esse paciente. Enquanto executa a assistência com esse paciente, tem que ser feita a administração de soro, funcional à veia, fazer medicação por ordem verbal do médico, e o médico não vai esperar o BAN, que é o Boletim de Atendimento Médico, ficar pronto,
né, para depois fazer a prescrição médica. Não vai acontecer isso, tá? Ele vai falar com você verbalmente, vai te orientar verbalmente o que é para ser feito com esse paciente por via verbal, orientação verbal do médico. Claro que você vai ter todo o suporte do enfermeiro ao seu lado ou não, mas você tem que ter uma habilidade e um conhecimento para isso, executando essa administração de medicamento por ordem verbal do médico, porque é um caso iminente de morte, é uma emergência, administre a medicação, tá? Registre as devidas anotações, tá? Em algum bloco que você tiver e providencie logo após a administração do medicamento o registro da prescrição. Assim que o boletim chegar de atendimento médico, que é o BAN, dá logo para o médico fazer logo a prescrição médica dos medicamentos que foram administrados para você fazer a checagem desse medicamento, né, que é o aprazamento e registrando as medicações que foram administradas. Então, em situações de emergência, de urgência, em caso iminente de morte, esses casos pode seguir a prescrição médica verbal, administrando a medicação, claro, com seu conhecimento, com a sua atenção, com a sua responsabilidade e habilidade de não contaminar o medicamento, não contaminar o paciente, desprezar sempre pérfuro cortante no descarpar, usar luva sempre de procedimento para evitar contato com secreção de sangue ou outro tipo de secreção com o paciente e após isso realize as devidas anotações e providencie logo após o registro em prescrição médica, quando o BAN ficar pronto, que é o boletim de atendimento médico. Quais os cuidados que a enfermagem deve ter na administração de medicamento, além dos 9 certos que eu já ensinei para vocês, tá? Qual é os cuidados? Uma boa iluminação no local do preparo da medicação é muito importante, ou seja, tem que ter um local com boa iluminação para o preparo da medicação e realizar a higienização das mãos, que é a antisepsia, antes da administração do medicamento, manter a concentração e atenção durante o preparo da medicação, principalmente as medicações injetáveis, tem que ter muita atenção, muito preparo para não contaminar e não se autocontaminar, se perfurando após o uso e manuseio da agulha com o paciente. Não interromper as tarefas antes da finalização, ou seja, se você começou a fazer a tarefa, que é o procedimento de administração de medicamento, não interrompa, termine o procedimento, fique atento na administração do medicamento. Se você está executando, continue executando, não passe para outro colega. Então, termine aquilo que você começou, fique ligado e atento no que você está fazendo para não correr risco, né, de causar alguma alteração com o paciente. Você está lidando com uma vida e uma medicação feita de forma errada pode levar esse paciente a óbito. Manter a prescrição médica sempre à frente enquanto é preparado, ou seja, você vai preparar a medicação na bancada. Sempre tem que ter em mãos a prescrição médica para você estar conferindo a medicação com a prescrição médica. Então, para isso, fique em mãos, né, com você e à frente da bancada do preparo da medicação tenha sempre a prescrição médica para você estar executando de forma eficaz o preparo dessa medicação para depois ser administrada no paciente. Lembrando que a medicação que é preparada, tá, após a lavagem das mãos, o uso do EPI de forma adequada, essa medicação após ser preparada na seringa, ela é levada até o paciente numa cubarrim ou numa bandeja. A gente nunca leva a seringa na mão até o paciente. A gente coloca essa medicação dentro de uma cubarrim ou dentro de uma bandeja para depois transportar até o paciente. Tá? E ali você vai explicar para ele todo o procedimento, que medicação é aquela, para que é aquela medicação, onde é a via que você vai administrar. Você se identifica como profissional, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite e faz a medicação de forma com responsabilidade e habilidade, principalmente atenção. Realizar as 3 leituras de rótulo da medicação. Então, eu falei primeiro, boa iluminação, tá, no local do preparo da medicação.
Realizar a higienização das mãos antes e após preparar o medicamento. Manter a concentração e atenção durante o preparo da medicação. Não interromper a tarefa antes da finalização, ou seja, não interromper o processo do preparo e da administração do medicamento até finalizar. Manter a prescrição médica sempre à frente enquanto se prepara a medicação. Então tenha em mãos sempre a prescrição médica para preparar a medicação. Se você tem alguma dúvida em relação à prescrição médica, chame o médico para tirar sua dúvida, chame o enfermeiro, chame o próprio colega. Se você está lendo, você não está entendendo o que está escrito, pede ajuda de um colega para você entender o que está escrito. Sempre olhe para a ampola, confere realmente se é aquela dipirona, se é aquele Fenergan, se é aquele Voltaren mesmo que você está pegando. Olhe a validade da ampola, tá? Do frasco ampola também. E realize 3 leituras de rótulo da medicação. Quais são essas 3 leituras que você vai fazer? Primeiro, antes de retirar o frasco ou a ampola do armário de medicação ou carrinho de medicamentos, tá? Você vai ler. Antes de você tirar a ampola ou o frasco ampola do armário ou carrinho do medicamento, você vai pegar a medicação, você vai olhar para ela, você vai ler se é aquela medicação mesmo com aquilo que está prescrito, olhando a validade. Antes de retirar ou aspirar o medicamento do frasco ampola, preste atenção. Antes de recolocar no armário ou desprezar o frasco ampola no recipiente. Então, quais são as 3 leituras que você tem que fazer do rótulo da medicação antes de preparar? Antes de retirar o frasco ou a ampola do armário ou do carrinho de medicamento, você vai olhar para o rótulo. Quando eu falo assim, realizar 3 leituras do rótulo. Quando eu falo realizar 3 leituras de rótulo, realizar 3 leituras da ampola ou do frasco ampola. Quando que se faz isso? Antes de retirar o frasco ou a ampola do armário ou do carrinho de medicação, você sempre confere, tá? Se é aquilo mesmo que você está pegando, dali mesmo, porque às vezes acontece, está lá no armário a caixinha da dipirona, do lado o Fenergan e o Voltaren e o Prometazida, as ampolas geralmente são da mesma cor, e no corre-corre, quando vai pegando, uma ampola cai na caixa da outra, por isso é importante você realizar essas 3 leituras, pegue a ampola, olhe para a ampola, antes de executar o procedimento. Então, antes de realizar a retirada do frasco ou da ampola, do armário ou do carrinho, olhe bem para a ampola, vê se condiz com aquilo que está escrito no armário ou não, para você depois executar. Antes de retirar ou aspirar o medicamento do frasco ampola, sempre preste atenção. Antes de recolocar no armário ou desprezar o frasco ou a ampola no recipiente, você sempre olha se foi aquilo mesmo que você fez, tá? Então são 3 leituras que o profissional de enfermagem deve executar no rótulo da medicação antes de preparar, tá? Quais são as leituras? Antes de retirar o frasco ou a ampola do armário ou carrinho de medicamento, antes de retirar ou aspirar a medicação do frasco ampola, antes de recolocar no armário ou desprezar o frasco ampola, tá, no recipiente. Nunca administrar medicamento sem rótulo, tendo como parâmetro apenas a cor. Nunca administre medicamento sem rótulo, tá? Tendo como parâmetro apenas a cor da ampola, como eu falei. Nunca administre medicamento preparado por outra pessoa se você não viu preparar. Checar somente após a administração ou ingestão de medicamento, ou seja, só vai fazer a checagem, tá? Da medicação após a aplicação e a ingestão do comprimido. Você tem que certificar que o paciente engoliu o comprimido, que colocou debaixo da língua, acabou de administrar, você vai checar no prontuário que foi administrada de forma correta.
Caso não seja administrado o medicamento, checar o motivo e justificar no relatório, ou seja, não administrou o medicamento porque o paciente não quis, não está na enfermaria, foi fazer um exame, teve alta, foi transferido, ou não está ali no horário, foi para algum lugar, sempre relate o motivo de por que não administrou o medicamento, nunca ultrapasse a dose da prescrição médica, fique junto ao paciente até que ele tome a medicação, tá? Realize a administração de medicamento por via intramuscular, endovenosa, de forma lenta e preste atenção nas reações do paciente. Anotar e comunicar as alterações que o paciente apresentar durante a administração de medicamento. Não deixe bolhas de ar no interior da seringa quando for administrar o medicamento, ou seja, quando você for administrar o medicamento injetável, tira o ar da seringa para após você administrar, não deixe ar, que é bolhas, né, no interior da seringa. Sempre identifique a medicação através do rótulo. Sempre identifique a medicação através do rótulo. Não administre medicamento em casos de letras ilegíveis, como eu falei anteriormente. Se você está lendo a prescrição médica, você não está entendendo, não administre. Se você está com aquela dúvida do que está escrito, se está ilegível, peça alguém para conferir com você. Chame o médico para interpretar para você ou o enfermeiro. Verifique se o paciente possui alguma alergia antes de administrar o medicamento. Então, sempre pergunta, tem alergia a medicamento? Não tem alergia a medicamento? Geralmente, quando o paciente tem alergia a medicamento e lá no ato da admissão há um processo de anamnese, é uma triagem feita de forma correta, nós colocamos no braço do paciente uma pulseira vermelha. Então, se você vê que o paciente está com a pulseira vermelha, é porque ele tem reação e alergia a algum medicamento. E isso tem que ser anotado no prontuário, para que o profissional de enfermagem e outro profissional, lembrando que o prontuário é de uso contínuo no tratamento do paciente, para identificar se ele tem alergia ou não. Então, verifique sempre, pergunte sempre se o paciente possui alergia à medicação que vai ser feita, ou se qualquer medicação. Se eu tenho alergia a medicamento, qual medicamento se eu tenho alergia? Eu não tenho alergia a medicamento nenhum. Então, administre. Se tem alergia, não faça, anote, mesmo que ele esteja com a pulseira vermelha, sempre pergunta se tem alergia ou não. Sempre verifique os sinais vitais antes e após a administração do medicamento. Verifique se o catéter para administração de medicamento está adequado, ou seja, verifique o catéter intravenoso, quando for fazer medicação por via endovenosa, se está adequado, se está pérvio, se a medicação está fluindo, se vai fluir ou não fluir. Atenção! Realize os 13 certos, as 13 orientações, realize os 9 certos para a administração de medicamento sempre. Os 9 certos para a administração de medicamento sempre. Que aí você vai fazer uma medicação de forma eficaz com esse paciente. Não pode esquecer os 9 certos para a administração de medicamento desse paciente, tá? Ok? Vou fazer mais vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Turminha até 54, práticas de enfermagem. Obrigado.